Bu! Oi, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí no título, vou falar pra vocês sobre alguns preconceitos e algumas coisas que a gente escuta estando no processo de adoção. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa bastante joinha para me ajudar na divulgação do canal. E deixa aqui nos comentários se vocês também passam por isso. E se vocês já escutaram algumas dessas coisas que eu vou falar. Vamos lá para a primeira questão que eu já escutei algumas vezes. E que assim, gente, eu não vou ficar aqui crucificando as pessoas que falam esse tipo de coisa pra gente, porque essas pessoas não fazem por mal, pelo menos é o que eu acredito, a maioria delas não fazem por mal, não falam por mal. Mas é uma questão de não serem informadas referente ao assunto. Por esse motivo estou fazendo esse vídeo também, se caso você não está na fila da adoção, ou se caso você não tem intenção disso um dia e não tem conhecimento sobre o assunto, eu vou te falar o que você não deve falar e vou te explicar o porquê, como a gente que tá adotando se sente. Então vamos lá, a primeira coisa que eu já escutei algumas vezes, assim, foi a pessoa ficar sabendo, né, que a gente tá adotando. E quem não sabe da nossa história, eu vou deixar a playlist aqui em cima com todos os vídeos desde o início explicando a história. Bem resumidamente, eu e meu marido, a gente não recebeu, o médico não chegou pra gente e disse que a gente é estéril, que a gente nunca vai conseguir ter filhos, tá? Então não é uma coisa assim que não possa acontecer, pode acontecer sim. O que acontece? Quando eu falei pra maioria das pessoas que a gente tava na fila da adoção, que a gente ia adotar, algumas delas virou pra gente e falou assim: nossa, bacana, mas fica tranquilo que assim que vocês adotarem, você engravida. Isso, gente, eu ouvi tantas vezes que eu já até perdi a conta. Eu sei que a pessoa não fala por mal, que isso é uma coisa assim, que na cabeça dela, provavelmente o filho biológico é uma coisa certa, é uma coisa natural da vida que todo mundo tem que passar e o adotado não, sendo que não é assim que funciona, entendeu? Gente, a gente tá indo pelo processo de adoção porque a gente quer, porque a gente sente que isso é uma coisa que é nossa, que vem do nosso coração, que a gente tem vontade de fazer isso, entendeu? A gente não tá adotando uma criança por conta de ser a única opção que a gente tem. Não é. Até porque a gente não foi atrás de nenhuma outra opção. A gente não foi atrás de fertilização, a gente não foi atrás de tratamento, algum outro tipo de tratamento. Além da cirurgia que meu marido fez, a gente não foi atrás de mais nada, entendeu? Então hoje, assim, a última vez que a gente fomos aos médicos, a gente tá normal, tipo, não tem nada de errado que não possa ter um filho, entendeu? Mas a gente não quer procurar outros meios, não quer. E já entrando aí, então, nessa questão, as pessoas também têm esse costume, né, de quando a gente fala que vai adotar, as pessoas falam: ai, mas vocês não foram atrás de ver como funciona a inseminação? Ah, mas vocês não foram... Gente, a escolha é nossa. O que nós escolhemos foi ter uma família, independente de como ela seja. Então isso precisa ser respeitado e aceitado, entendeu? Eu não sei se com vocês, se vocês que estão assistindo passam por isso, se vocês têm alguma dificuldade maior que não possa ter filhos biológicos ou alguma coisa do tipo. Mas é uma coisa assim que o pessoal fala muito. Para qualquer pessoa que a gente fala que vai adotar, a pessoa já pergunta, já faz esse questionamento. Mas, nossa, vocês foram atrás de fazer isso, mas e aquilo outro? Ai, mas eu tenho um médico que eu posso te passar, ele é excelente em reprodução humana. Meu Deus, gente! As pessoas precisam começar a entender, principalmente assim, você, se caso você não entende muito bem do assunto, nunca foi atrás pra saber, eu vou falar assim, eu não acho ruim que as pessoas falam, como eu falei no início. Eu entendo que muitas das vezes, ou maioria das vezes, ou todas as vezes, as pessoas não têm informação sobre o assunto. Então elas acham que
que essa é a maneira correta, mas não é. A partir do momento que um casal escolhe ter uma família, escolhe ter um filho, gente, independente da forma que seja, se for por meio de adoção, por meio de fertilização, por qualquer outra forma que exista, é uma família que ele tá criando, é um filho que ele vai ter e vai ser o filho dele, entendeu? Então as pessoas precisam começar a entender isso, que essa foi a nossa escolha. Não interessa se tem outros meios. Não vou falar pra vocês que amanhã depois a gente não possa tentar ver como funciona, ir atrás de fertilização in vitro ou algum outro tipo de método, mas no momento não é isso que a gente quer, entendeu? A gente quer passar pela adoção, a gente quer adotar uma criança. Teve uma outra questão que levantaram pra mim, né, perguntaram, assim, você não tem medo de quando a criança crescer, ela querer conhecer os pais dela? Gente, não tem por que eu ter medo disso, porque como funciona? Isso depende um pouco da questão se for adoção tardia ou se for bebê, mas de qualquer forma a gente vai instruir desde sempre que essa criança, ela nasceu no nosso coração, ela foi adotada, nunca a gente vai esconder nenhuma história. E assim, como funciona? Isso a gente foi instruído no dia do curso, no fórum, quando a gente fez. A criança, ela tem todo o direito de conhecer os pais biológicos e a gente não vai privar ela disso. Até porque, dependendo, depois de uma certa idade, se eu não me engano é depois dos 18, se ela for até o fórum e pedir para eles toda a documentação do processo dela, para ela saber de onde vem os pais, ela tem todo esse direito. E a gente jamais vai privar isso dela, como eu disse. Vai ser uma coisa que vai ser informado desde o primeiro dia que ela estiver em casa, dependendo da idade, né? Não tem como, gente, não tem por que eu ter medo disso. E outra, se você cria essa criança, se ela vai ser sua, se ela vai ser sua filha, eu sinto que eu vou dar muito amor e carinho pra ela, que ela não vai sentir a necessidade de, por exemplo, ir embora da minha casa e querer morar com os pais, entendeu? Mas, gente, isso é coisa que, assim, ó, que nem o que eu penso. Um filho biológico também não acontece dele rejeitar os pais, dele brigar com os pais, ir embora. Até hoje, eu não sei se acontece isso com alguém, mas eu acredito que sim, de não ser grato pelo que os pais fez. Existe várias e várias histórias. E isso pode acontecer com um filho biológico, um filho adotivo, com qualquer filho. É uma coisa que... Não tem aquela história que você vai criar o filho pro mundo? Todos os pais falam isso, pelo menos os meus sempre falaram. Então, funciona o quê? Você fazer a sua parte, você dá o carinho e a atenção enquanto você tá com ele, enquanto você tem ele do seu lado. E qual que é o problema dele querer conhecer os pais biológicos? Não tem problema nenhum. Ele vai saber qual que é o espaço dele, ele vai saber qual que é a família que ama ele vai saber de tudo, não tem por que esconder de nada. Então isso não é um problema. A próxima questão. Você não acha ruim a criança vir com vários costumes que não são os seus? Isso daqui vai depender também da idade, né? Pra quem não sabe, o nosso perfil da adoção, a gente colocou de 0 a 4 anos. Então, assim, vai poder vir um bebezinho e pode vir uma criança de 4 anos, que provavelmente já possa ter costumes. Mas, gente, o que eu penso? O que passa pela minha cabeça? A minha opinião. Um filho, eu não sou mãe, não sei como funciona, mas o que eu acredito. Um filho, ele vai ser muito difícil você conseguir moldar ele, você conseguir educar, desde se ele for biológico, adotivo ou qualquer outra forma, sabe? Você vai ter na sua vida várias provas para você passar com ele, várias coisas que você talvez não saiba o que fazer, tanto o biológico quanto o adotivo. Isso independente. E a questão dele já vir com costumes de outra família, isso é tudo questão, gente, de educar, conversar. É claro que não vai ser de um dia pro outro, é claro que ele não vai passar a te obedecer de uma hora para outra, mas é tudo questão de educar. É para isso que os pais servem, para amar e educar. É isso que a gente vai fazer, vai tentar fazer o máximo que a gente conseguir para fazer com que essa criança seja feliz e seja amada. E é o que eu falei para vocês, mesmo sendo um filho biológico,
Não pode acontecer do filho ser mal educado, não por questão de ser mal educado pelos pais, mas de não respeitar os pais, de xingar os pais. Isso acontece, gente, a gente vê isso até hoje. Agora você vai poder virar pra pessoa e falar assim, ele responde pra você porque ele é adotado? Claro que não, gente, claro que não. Eu duvido, se você não conhece uma pessoa da sua família, um pai, uma mãe, que o filho não respeita, que o filho grita, que o filho xinga. Isso existe e vai existir sempre. Então não existe essa diferença de querer mudar, de não dar certo essa educação, tá? Por ser adotado. Mas e quando você quiser bater nessa criança? Gente, eu escutei isso. A pessoa virou pra mim e falou assim, eu não ia conseguir ter um filho adotado, porque e quando ele fizesse arte e eu quisesse bater nele? Eu não ia poder bater porque não é meu? Como eu disse e vou repetir de novo, a maioria das pessoas que falam esse tipo de coisa é porque elas não têm conhecimento nenhum sobre adoção. Não tem conhecimento nenhum, não entende nada do processo, entendeu? Não entende nada e nunca procurou saber. Então é por isso que eu gravo esses tipos de vídeo, pra deixar claro pra vocês. Gente, isso não existe. A partir do momento que você adotou uma criança, você tem toda a documentação, você tem tudo comprovando que essa criança é sua. Quem entra para adoção, os pais que vão atrás desse processo, eles já têm no seu coração como funciona, eles já estão abertos para isso. Não tem como você falar pra mim que uma criança adotada não vai ser minha. É claro que ela vai ser minha, eu vou me tornar mãe a partir do momento que ela chegar na minha casa. E não tem como você me dizer que eu não vou poder educá-la, que eu não vou poder falar alto com ela, que eu não vou poder... Gente, não existe isso. Ela vai ser tratada da mesma forma como se fosse um filho biológico. Essa criança vai ser a minha filha. Então, isso que as pessoas precisam entender. Então, a gente precisa informar. Jamais eu seria sem educação, responderia de forma errada para uma pessoa dessa, porque ela não entende. É só isso que eu sei, ela não entende nada. Por isso que a gente precisa falar, gente. A gente precisa informar, porque as pessoas precisam entender como funciona. Gente, se vocês já estão gostando, se alguma dessas questões já passaram por vocês, pela família de vocês ou por amigos, manda lá no grupo da família para eles entenderem como funciona todo esse processo, como vocês se sentem com esse tipo de questionamento, e deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar de saber, tá? A próxima. Gente, isso daqui, juro por Deus, que depois que eu escutei, eu fiquei martelando aquilo na minha cabeça. Eu, assim, de imediato não respondi a pessoa porque eu não soube o que falar. Mas a pessoa me disse, você não tem medo de vir uma criança feia? Fala pra mim se esse tipo de pessoa tá preparado pra ser pai ou mãe. Se esse tipo de pessoa tem alguma ideia do que ela tá falando. Gente, eu não consigo imaginar isso na minha cabeça. Como seria uma criança feia? E outra, porque ela quis dizer isso? Porque eu não tinha como escolher. Na verdade, a gente não optou por escolher nada, entendeu? Nem cor de cabelo, nem cor de olhos, nem sexo, e a idade ficou meio ampla, né? Então ela questionou por conta disso. E assim, o que eu falo pra você, se isso já passou pela sua cabeça ou se você já passou por isso? Uma mulher engravida, por um acaso, existe lá um computador ou um formulário onde ela vai preencher. Gostaria que meu filho fosse ruivo, moreno, loiro, cabelo crespo, cabelo liso, olhos claros, magro, gordinho, careca. Existe isso? É só isso que eu queria falar, gente. Não existe esse tipo de escolha. E outra coisa, você também não consegue escolher se essa criança vai ter algum probleminha de saúde, se ela vai ter alguma infecção, não sei, qualquer coisa. Você não consegue escolher quando você engravida. Por que que eu, lá no processo de adoção, eu iria fazer esse tipo de escolha? Por quê?
E por que você vai me questionar? Porque eu não escolhi o meu filho. Você também, quando engravidar ou quando engravidou, você escolheu? Não. Então, gente, são coisas, são questões que é só também as pessoas pensarem um pouco, né, antes de falar. Só pensar antes de falar que também você consegue, algumas coisas você precisa de informação, outras é só você pensar, que você com certeza não vai falar isso. Gente, é muito complicado, viu? Quem tá passando pelo processo sabe. E os pais não vão vir atrás? Gente, isso com certeza é falta da pessoa ter informação, né, desse tipo de pergunta. E o que que acontece, gente? O processo de adoção, ele é totalmente legalizado dentro da lei, tudo bonitinho. Então, não existe essa coisa do pai querer vir na sua casa ou querer saber da criança e tirá-la de você. Um dia, antigamente, quando não existiam essas leis, essas coisas de curso e tudo certinho como é hoje, o que que acontecia? Qualquer um que chegasse para um casal que sabia que queria ter filho e falasse, minha tia tá grávida, minha nora tá grávida, ela não quer mais a criança, você quer pra você? Aí a pessoa falava, eu quero. Então a pessoa pegava essa criança pra cuidar, pra educar. E não existia lei muito certa sobre isso, que não podia ou que não ia dar certo. Então, se os pais chegassem e pedissem a criança, também não sei como funcionava, mas acredito que podia pegar, né? Aí os pais iam lá, deixava na fase da nenezinho e depois pegava maiorzinho e era uma bagunça, gente. Só que hoje isso não existe mais. Por isso que é tudo feito dentro da lei, por isso que é tudo feito com processo, por isso que demora um certo tempo. Então, não tem como esse tipo de coisa acontecer, dos pais retirar a criança de você. Não existe isso, não existe essa possibilidade. E se caso, por exemplo, acontecer dos pais biológicos descobrirem aonde a criança mora, que pode acontecer, ir até a sua casa, você pode escolher se você vai aceitar essa aproximação, se você vai aceitar que o seu filho tenha essa aproximação com os pais. Isso também depende de N fatores, né? De como foi, o porquê que seu filho foi para adoção, o que esses pais representam para ele. Então, depende de N fatores. Mas se você escolher que você não quer essa aproximação, e pelo menos enquanto ele estiver dentro do seu teto, né? Sobre a sua responsabilidade, você não precisa aceitar, entendeu? Então, é tudo questão de conversar, mas a lei é clara, gente, não existe isso, tá? Não existe essa questão dos pais tomar uma criança que é sua, porque a partir do momento que você adota, o filho é seu. Vamos então, gente, para a última questão que eu deixei aqui marcadinha. Eu gostaria que vocês deixassem aqui embaixo nos comentários se vocês têm alguma dúvida sobre adoção ou sobre o meu processo, ou sobre alguma coisa que eu tenha falado aqui também. E se a gente tiver aí mais de 5 comentários, eu consigo fazer um próximo vídeo respondendo vocês. Aí eu coloco as perguntinhas na tela, respondo, e assim a gente vai conversando sobre esse assunto. Deixa bastante joinha aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, tem vídeo um dia sim, um dia não. Eu falo sobre decoração de festa, sobre adoção, vários assuntos legais. Então vamos lá, gente. A última questão, assim, essa eu tenho certeza que as pessoas não falam por mal, e elas têm esse conceito por conta de alguma história que elas possam ter escutado ou por não ter se informado mesmo. É a questão quando a gente fala que vai adotar uma criança, que a pessoa fala: nossa, que gesto de carinho, que gesto de amor, que coisa mais linda você se preocupar com as crianças, você querer fazer o bem. E assim, gente, vamos lá. Deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. A questão da gente ter optado pela adoção não é ajudar alguma criança que esteja passando por necessidades ou alguma criança que tenha sido retirado dos pais. Por quê?
existem vários outros meios da gente ajudar essas crianças que estão em abrigos. Seria esses meios com dinheiro, apadrinhando as crianças. Então, assim, o que a gente quer com a adoção é formar uma família. A gente formar esse laço familiar, esse amor de família, entendeu? Então não tem com relação a gente querer fazer uma boa ação, entendeu? Não existe isso, tá? Se você está adotando pensando nisso, não é uma boa solução, tá? Porque se você quer mesmo ajudar, você consegue fazer doação. Existem diversas formas de doar, diversas formas de apadrinhar, e isso você consegue saber entrando em contato com os abrigos da sua cidade. A questão da adoção é muito mais a fundo, gente, é muito mais intenso do que isso, do que você ajudar uma criança, tá? É você formar uma família, é você ter um filho, é vocês se tornarem pais, tá bom? E é isso, gente, com essa última questão, fecho aqui os questionamentos aí. Esses foram os que eu lembrei, assim, que foram os mais recentes que aconteceram comigo. Como eu falei, se vocês tiverem algum que eu não citei, que vocês acham que seja primordial pra gente saber, deixa aqui embaixo que as pessoas vão ler também. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau!